Eu também vou orar aqui, né? Eu só vou. Amém, glória a Deus. Eu queria já que estamos dando oportunidade a todo mundo, então para toda a igreja participar, eu queria chamar a esposa do pastor para estar orando pelas ofertas e orando pela pregadora. Amém? Amém, glória a Deus. Eu acho que desde agora eu agradeço a minha oportunidade, né? Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Tá, fechamos nossos olhos, tá? Pai amado, Deus misericordioso, graças a Ti eu te dou, ó Pai, desde já pela oportunidade de estar falando diretamente a Ti, Senhor, junto com meus irmãos. Pai amado, foi ofertado aqui nesta manhã, Senhor Deus, ofertas, dízimos, ó Senhor, que não falte mantimento na Tua casa, é assim que diz a palavra. Que cada um de nós, ó Pai, continue dando com amor e alegria aquilo que te convém, Senhor. Aliás, meu Pai, tudo te convém, porque tudo que temos já é o Senhor que nos dá. Não nos falta nada, Pai. Nós temos riquezas materiais, mas nós temos além, riquezas celestiais, porque é isso que nós queremos, ó Pai, garantir a nossa vida aí no céu. Porque nós bem sabemos que Tu vai voltar, Senhor. Teu Filho amado vem buscar a Tua igreja. Abençoa dos altos céus cada pessoa que ofertou, cada pessoa que dizimou. Eu também quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor use a Tua serva aqui, Paloma, Pai, na grande missão que ela vai realizar agora, Pai. Pai, ela estudou, ela se preparou, ela se consagrou, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa, Senhor Deus, usá-la para que ela consiga, com sabedoria e discernimento, falar aos nossos corações. Tudo eu te peço e tudo eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tanto na minha vida como na vida do Teu povo, Pai. Teus filhos amados, abençoa dos altos céus cada pessoa que veio aqui, cada pessoa que cantou, que louvou, cada pessoa que prestou, Pai, uma forma de te agradar. Por mais que façamos, ó Senhor Deus, ainda não é o suficiente para te agradar, porque Tu és santo, 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 e Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, só Tu, Deus, com Teu grandioso poder, para ter piedade, misericórdia dessa nação. E nós fazemos parte dela, Senhor, porque nós habitamos com todos eles. Mas nós nos resguardamos, ó Pai, em procurar ter uma vida em santidade. Tudo isso eu falo a Ti, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa dos altos céus cada um de nós. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar aqui, na casa do Senhor. Amém? E eu queria agradecer nessa noite pelo irmão Daniel ter me chamado mais de uma vez, né, estar aqui. E pelo pastor também, né, que sempre nos ensina a palavra de Deus, que esse é o foco, né, nosso chamado. E também queria agradecer a Deus pelos irmãos aqui, porque cada oportunidade que teve aqui foi uma confirmação da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu fiquei assim tão quebrantada, porque Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Porque eu não cheguei no começo, mas da metade que eu cheguei até agora, foi só a confirmação de Deus. Foi só a confirmação de Deus. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o principal nesta manhã. Ele tem que ser adorado por você nessa manhã. Aleluia. E eu gostaria que você abrisse Gênesis capítulo 22. Você pode ficar de pé mais um pouco e reverenciar a palavra do nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A partir do versículo 1. Amém? Posso ler? A palavra de
Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo. Um anjo não pode jurar por si mesmo. Aqui fala de Jesus, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão e seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Irmão, é muito linda essa passagem, não é? Todos nós conhecemos. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. A história de Abraão. Aleluia. Em primeiro lugar, nós vemos uma atitude de prontidão de Abraão quando Deus o chama. Quando Deus chama Abraão, o que ele fala? Eis-me aqui. Ele sabia o que ia acontecer? Não. Outra coisa. E quando ele escuta a voz de Deus, ele obedece. E quando Deus chama a atenção dele, e ele fala: tome seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama. Abraão só tinha Isaque como filho? Não. Ismael também era seu filho. Mas Ismael era filho da promessa? Não fazia parte. Por isso que Deus falou: é Isaque, o filho da promessa, a quem eu quero que você sacrifique. Mas só que Abraão não entendia ali a importância, né? O que Deus queria falar para ele, o que Deus queria mostrar para ele. E quando Deus fala, né? Toma o seu único filho para sacrificar, Abraão se levanta de madrugada e vai. Simplesmente obedece à voz de Deus. Isso é um sinal de fé. E interessante quando o irmão falou sobre a fé, que foi pela fé que Deus criou o mundo, que foi pela fé que os primeiros homens de Deus conquistaram, né? Muitas coisas, né? E ofereceram o sacrifício como Abel, foi pela fé. E aqui Deus estava mostrando, Deus estava provando a Abraão se ele tinha fé nele.
E no começo, nós vemos que Deus chama Abraão, né, para sair da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar onde Deus ainda iria lhe mostrar. E eu entendo, Senhor, como como Abraão sai da sua terra, onde ele morava, tinha seus costumes, né? Uma terra boa aparentemente, mas só que Deus não tinha planos para Abraão naquela terra. Não era no meio dos seus familiares saber que Deus tinha um propósito para ele. Então é necessário ele habitar em terras estranhas, em terras que ele não conhecia, e que ele tinha que aprender tudo, toda uma cultura. Mas o interessante é que Deus, depois de muitas coisas ter acontecido com Abraão, de Deus ter provado a fé dele de várias formas, Deus prova a fé dele aqui quando ele pede o seu filho. E também aqui pode ser um tipo de Cristo, o amor do Pai para com o Filho Jesus. Porque depois de 2000 anos, o Cordeiro de Deus ia ser provido, né, para perdoar os nossos pecados. Mas nesse momento aqui, Deus estava provando a fé de Abraão. E ele se levantou. E ele andou durante 3 dias até o monte em que Deus pediu para que ele fosse sacrificar o seu filho. E ele simplesmente foi. E o filho dele levava lenha, levava tudo aquilo que Deus pediu para Abraão levar. E eles dois caminharam juntos. E enquanto eles chegaram lá nesse monte, ele não havia nenhuma solução ao seu redor. Ele simplesmente achava que a solução era o filho dele. E ele amarrou o filho dele. E o filho dele nem questionou, que a Bíblia não fala. Ele simplesmente amarrou. Mas Deus viu tanta inteireza de coração que ele tinha. Abraão estava se doando seu filho ali naquele momento. Mas Deus viu a fé dele. E Deus se agradou de Abraão. Quando Deus se agradou de Abraão, Deus brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça nada ao moço. Eu vi que você teme a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa manhã? Sabe, irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que Deus prova a nossa fé. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe até onde eu posso ir. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, eu juro uma coisa a vocês, que essa palavra está no meu coração há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás. Não é quando o irmão me chamou para trazer uma palavra, de repente, vou buscar Deus aqui, e o Senhor vai me trazer uma palavra e tal. Vou estudar aqui a Bíblia, vou trazer qualquer palavra. Não. Isso já estava no meu coração. Uma coisa que Deus estava cobrando de mim. Entrega total a Deus. E o título da mensagem que o Senhor me deu é: o que devo entregar a Deus? O que devo entregar a Deus? O que você tem que entregar a Deus? E sabe o que veio no meu coração? O meu próprio coração. Eu tenho que entregar a Deus. Porque o nosso coração, nós guardamos tantas coisas no nosso coração. Raiva. Nós guardamos medos. Nós guardamos até, meu irmão, a falta de perdão que a gente não tem. A gente não consegue liberar o perdão que vem de dentro. Até isso. E Deus quer que a gente entregue para Ele. Se ofereça a Deus como um sacrifício. Ofereça o seu corpo como sacrifício a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus prova os corações dos homens. Você pode abrir a palavra de Deus no Deuteronômio 8:12. E eu gostaria que o Daniel lesse nessa manhã. Ele vai ser o meu data show humano. Aleluia. Em Deuteronômio 8:12. Aliás, perdão, 8:2. Como Deus prova o coração do homem. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Não é, meu irmão? Deus nos prova o nosso coração. Quando Deus quer provar a nossa fé, Ele prova através das dificuldades. E o
Deus, a lei de Deus é tão preciosa, mas eles não reconheciam isso. E Abraão, meu irmão, ele obedecia a Deus. E ele nem conhecia as leis de Deus, porque não tinha nesse tempo ainda. Mas ele obedeceu a Deus porque ele creu. E isso foi acreditado como justiça. E quando aconteceu com o povo de Israel, em que Deus provou eles simplesmente morreram, né? Nós sabemos disso. Porque eles não deram crédito a Deus. Eles não quiseram conhecer o Deus dos céus e da terra, mas preferiam andar por vista. E isso acontece conosco também, meu irmão. A gente tem a escolha, né? De andar por vista ou andar por fé. Interessante que em Tiago fala que assim como o corpo sem o espírito está morto, é assim a nossa fé sem as obras. Elas estão mortas. Aí eu te pergunto, você tem demonstrado a sua fé em obras em Deus? Será que eu tenho demonstrado aonde eu vou, no meu trabalho, na minha casa, a minha fé em obras? Não para se gloriar, meu irmão, mas para demonstrar o que Deus está fazendo na sua vida. Se você está guardando mesmo a palavra dele, você tem a oportunidade de ir para a igreja quase todos os dias para ser alimentado pela palavra de Deus. E quando vem as lutas, você tem que aplicar a palavra de Deus na sua vida. Aí você demonstra a sua fé em obras. Amém? Você pode glorificar a Deus? É assim, meu irmão. Deus prova o nosso coração para saber se nós realmente guardamos a sua palavra. E Abraão, né? No caso de Abraão aqui, Deus pediu o seu único filho, o filho que ele mais amava. E ele simplesmente deu. Mas não era isso, né? Que Deus estava realmente pedindo para ele. Mas era para ver a fé dele. Porque o Cordeiro, Deus já proveu que foi Jesus para nos salvar. Há 2 anos depois, né? E em segundo lugar, você sabia que você tem que oferecer a Deus os seus membros como sacrifícios vivos no altar de Deus? Porque às vezes nós estamos na igreja adorando a Deus, mas adoramos a Deus pela metade. Nem sempre a gente quer ir até o fim. Não, Senhor, eu quero me entregar meu coração por completo a Ti. Mas não, a gente, não, Senhor, isso aqui Tu cuida, esse lado aqui eu que cuido. Não pode. Você tem que se oferecer a Deus por inteiro, com inteireza de coração, com integridade. Você tem que ser íntegro, você tem que ser sincero na presença de Deus, porque Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele sabe a intenção de você estar aqui. Se você veio intencionalmente para adorar a Deus, ou se você só veio porque estou passando por uma luta, vou ver se Deus fala comigo, para ver se passa. Não. Irmãos, é melhor ser confrontado pela palavra de Deus do que você ouvir uma palavra que não vai mudar a sua vida. E é isso que acontece conosco. Deus, Ele quer que nós ofereçamos a Ele como sacrifícios vivos. Você pode abrir a Bíblia em Romanos 12. Paulo fala isso e é muito importante. Se você não tinha essa mentalidade que você tenha hoje, em se oferecer a Deus como sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai fazer como? Quando você transformar a sua mente. Muda a sua mente. Às vezes nós somos cristãos, mas nossos pensamentos estão lá no mundo. Nós estamos com o corpo presente na igreja e a mente ausente. A mente ao longe. Enquanto Deus fala, filho, dá-me teu coração. Deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da tua mente. Porque a tua mente vai reger todo o teu corpo, meu irmão. O que você atrai para a sua mente, o seu corpo vai sentir. Então,
Porque a vontade de Deus é boa, não é? É perfeita, não é? Mas a gente só vai experimentar quando a gente decidir isso. Eu posso dizer para você que eu só experimentei a vontade de Deus na minha vida quando eu fiz isso. Na minha vida. Quando eu decidi a viver somente para Cristo. A não mais para esse mundo. A não viver mais para a minha natureza. Porque ela para estar morta. Interessante que na palavra de Deus diz, mas eu não sei onde está escrito, mas diz que para o mundo nós temos cheiro de morte. Não é, Daniel? Fala, né? Nós temos cheiro de morte, porque nós morremos para nós mesmos. Nós morremos para nós mesmos, para viver para Jesus. E viver para Jesus não é fácil. Porque Jesus diz, quer me seguir? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Você está disposto a tomar a sua cruz? Assim como Jesus esteve, ele estava disposto a tomar a sua cruz e seguir o que Deus mandou ele fazer. Ele obedeceu ao Pai em tudo. Em tudo ele obedeceu ao Pai. Mesmo sendo um homem. Mas ele era perfeito. E nós somos imperfeitos, mas Jesus venceu isso para que nós possamos vencer também. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo ele foi tentado sem pecado. Nós somos pecadores e falhos, mas nós podemos vencer pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus na nossa vida. Então se ofereça a Deus como sacrifício, meu irmão. Ofereça os seus membros em santidade a Deus, porque isso agrada ao Senhor. Antes nós oferecíamos nosso corpo ao mundo. Nós nos oferecíamos nosso corpo ao mundo. A prostituição, a idolatria, porque a idolatria e a prostituição é a mesma coisa, né? Mas assim, nós oferecíamos nosso corpo às coisas deste mundo, aos prazeres dessa vida. E nós nem ligávamos para o que Deus tinha para nós, para o que Jesus fez para nós. Então, que nós possamos mudar a nossa mente nessa manhã e oferecer a nossa vida como culto racional a Deus. Amém, irmãos? Amém. E mais uma coisa que Deus colocou no meu coração. Aquilo que mais amo, eu tenho que oferecer a Deus. Interessante, isso aqui eu sei decorar. Que quando Deus ofereceu o seu único filho, né? Interessante aqui que quando Abraão oferece Isaac, é como se estivesse representando a Deus. Deus oferecendo também o seu único filho, né? O que João Batista fala? Quando ele estava batizando as pessoas, quando Jesus chega, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Algo que Isaac viu aqui. Aliás, que Deus mostrou para Abraão quando apareceu o Cordeiro para sacrifício. Está aí o Cordeiro para sacrificar no lugar do seu filho. E quem foi sacrificado, meu irmão, no nosso lugar? Jesus. Ele foi sacrificado no nosso lugar. O que ele levou era para nós ter levado. O castigo de Deus que estava sobre ele era para vir sobre nós. Mas Deus teve misericórdia de você. Deus teve misericórdia de mim. E por isso nós estamos aqui, ó, louvando a Deus. Louvando esse Deus maravilhoso, né? Ele é santo. E ele merece toda a honra e toda a glória. Principalmente dos seus filhos. Porque o mundo, ele glorificam a si mesmos, glorificam pessoas, em vez de dar honra para aquele que merece, que é Deus. Porque Deus fez tudo por nós. E a única coisa que nós temos que fazer é obedecê-lo. A única coisa que a gente tem que fazer é morrer para nós mesmos, para servir a Deus. Não vai ser fácil, porque o inimigo vai se levantar. Ele vai se levantar. E ele vai trazer uma culpa sobre a sua vida. Ele vai te acusar por causa do seu passado. Ele vai te acusar porque você pensou em alguma coisa de ruim. O inimigo, ele nos acusa. Mas isso é uma mentira. Porque o sangue de Jesus é capaz de nos perdoar. E é capaz de apagar todo o nosso passado.
do passado, do presente e do futuro. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar. Você crê? Então o inimigo, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, né, que a palavra diz. Então não acredite nessas mentiras que Satanás, quando ele aponta para você. Creia que você é um filho amado de Deus. Amém? E João 3,16 que fala, né, também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para morrer. Mas você sabe que depois que Jesus morreu, ele não foi mais e ressuscitou, e não foi mais o que? O Filho único, ele se tornou o quê? O primogênito de muitos irmãos. É por causa de Jesus que você se tornou o Filho de Deus. Não é porque você mereceu. Não. Foi por causa de Jesus. Isso foi todo um plano que Deus já tinha, né? Desde a eternidade. De salvar o homem dos seus pecados para ser filhos de Deus. E em quarto lugar, irmão, Deus requer de nós obediência. Você pode abrir João 14, 23. Requer de nós obediência. O que aconteceu com Abraão? Ele obedeceu a Deus quando ofereceu seu filho. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Amém? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Para você ver, até Jesus nisso, sendo Deus, falou: essas palavras não são minhas. Não é eu que estou inventando. Foi o Pai que me ordenou a dizer a vocês. Então, se vocês me obedecerem, vocês serão amados, tanto pelo meu Pai quanto por mim. Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir a Deus nessa manhã, porque Ele merece. Quer ser obediente? Quer ter uma vida plena no Senhor? Guarde os mandamentos de Deus. Eu digo isso para mim, irmão, porque eu também estou aí com vocês. Certo? Eu também estou aí com vocês. E Deus diz para mim e para você: guarde os meus mandamentos. Quer ser uma pessoa próspera? Guarde os meus mandamentos. Pratique a minha palavra. Você será bem sucedido. Isso aconteceu com muitos homens que resolveram viver para Deus e não viver para si mesmo. Então, meu irmão, isso é importante para nós na nossa caminhada cristã. Obedecer a Deus, se entregar a Ele como um sacrifício vivo. E o nosso coração, principalmente o nosso coração, porque do nosso coração saem as fontes da vida, né? De dentro sai tudo que nós pensamos. Nós pomos para fora. As nossas mágoas, os nossos rancores quando nós sentimos, quando estamos afastados de Deus. Mas que saia da sua boca as palavras de Deus. Mas para sair das palavras de Deus da sua boca, você tem que se encher dele. Encher do Espírito Santo de Deus. Para que você possa falar as coisas que agradam ao Senhor. Eu posso dizer isso, irmão, porque quando eu entrei no meu trabalho, a primeira vez que eu trabalhei lá, o Senhor me provou de várias formas. Aí, se levantavam pessoas que não gostavam do nada de mim, eu nem conhecia. Se eu não tivesse uma visão espiritual, eu teria xingado. Eu teria agido pela carne. Mas o Senhor todo o tempo estava comigo e pedindo só para me ficar quieta. Porque quem ia trabalhar era o Senhor na vida deles. Se eu tivesse me levantado com afronta também, dando troco para aqueles que estavam se levantando contra mim, Deus não cumpriria o seu propósito. Eu deixaria as coisas de Deus ali naquele momento estagnadas, estacionadas. Mas Deus pediu para que eu ficasse na posição. E
E eu acredito, irmãos, que Deus é tão bom na minha vida que o ambiente tem transformado. Se eu não tivesse ficado na posição, irmão, porque Deus me deu estratégias naquele local. Certa vez, foi ano passado, um cliente se levantou, né, dizendo que estava faltando algumas mercadorias. Isso eu levei como culpada, porque eu tinha pedido. Aí, isso foi na Semana Santa, do ano passado. Aí, quando passou os dias, né, ela é evangélica, essa cliente. Aí, quando passou os dias, ela mandou uma mensagem, né, pela manhã, escreveu pelo computador. Aí ela pediu perdão. Eu não quero pedir desculpa pelas palavras que eu disse com vocês. Porque a mercadoria que vocês mandaram estava apodrecendo aqui na minha dispensa. Aí ela pediu perdão. Naquele momento, eu também falei, tudo bem. Eu poderia ter agido pela carne como os outros. Está vendo como as coisas dela estavam lá? Está vendo como a gente mandou as coisas dela? Como eles falavam. Mas eu falei, amém. Deus mostrou como a gente mandou as coisas. E Deus pediu para que eu ficasse na posição. E eu mostrei para o meu patrão, porque ele queria me demitir. Mas Deus mostrou. E eu falei para ele, não está certo, Paulo. Me desculpe. Ele pediu perdão. Ele reconheceu. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque se eu não tivesse agido como Deus pediu, eu teria saído do emprego ainda mal falado. E o meu testemunho de que estava. Por isso é muito importante, meu irmão, você servir a Deus de coração. E mostrar sua fé em obras. Mostrar sua fé em obras, porque eu mostrei para a glória de Deus. E o nome de Deus foi glorificado, porque, como eu falei para o Daniel, né? A minha patroa, ela é católica, sabe? Mas ela tem uma sede de Deus. Ela falou assim, Paloma, como é que eu posso ser salva? Ela falou, deixa para mim. Eu falei, se tu crê em Jesus, tu vai ser salvo. Tu tem que confessar o nome de Jesus na tua vida. Não existe salvação por outro meio, a não ser quando... Meu irmão, digo uma coisa para você. A palavra do Senhor fala aqui, né, que Abraão deu seu único filho. Eu acredito assim, que na eternidade, Deus olhava para a humanidade e falava, não existe outro meio para salvar esse povo. Não existe outra maneira, a não ser pelo sacrifício de Jesus. Deus não ia matar cada ser humano para morrer, para salvar a si mesmo. Não ia. Foi por meio de Jesus que nós recebemos a salvação. E eu disse para ela, quer ser salva, quer ser filha de Deus, quer ser filha de Deus, é por meio de Jesus. Não pelo meio da sua idolatria. Não pelo que você vê, porque ela adora imagens, né? Não é pelo que você vê, mas é por meio de Jesus. Aleluia. Não existe outra razão. Só pela fé em Deus. Você crê nisso, irmãos? Que não existe outro meio de salvação no Senhor Jesus. Em quinto lugar, diz, faça o que Deus te pediu. Você tem feito o que Deus pede? Você pode abrir Hebreus 11, 17. Obedeça a Deus. Obedeça aos seus mandamentos. Aleluia, Pela Deus. fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Não foi pela fé? Pela fé que Abraão ofereceu o seu filho Isaque. Irmão, interessante é que quando Deus promete a Abraão, né, o seu filho e muitos descendentes, eu acredito que naquele momento, quando Deus pediu o seu filho, Abraão até dar, né, para matar, né, seu filho, mas a palavra diz que Isaque morreu no coração de Abraão, que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar ele. Depois, quando ele fala assim, nós vamos adorar e nós voltaremos, ele acreditou que depois que
dele morresse, ele voltava com o filho, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar ele. Mas Deus não tinha esse propósito. O propósito de Deus era enviar Jesus. Aleluia. Mas Deus estava provando até onde ele podia ir, até ele receber a promessa. Olha, só porque você me obedeceu, eu te darei os descendentes. Só porque você me obedeceu, seus descendentes são numerosos como a areia do mar, como as estrelas do céu. E os inimigos, aliás, os seus inimigos serão destruídos, né? Ele fala, né? Serão destruídos pelo povo que eu vou te dar, pelos descendentes. E eu acredito que, e a palavra de Deus diz, irmãos, que através dos descendentes de Isaac, que teve reis, né? E Jesus veio dessa descendência, né? De Abraão. Interessante também aqui na palavra de Deus, o mesmo texto vai dizer, aleluia, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro pelos chifres, e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de Senhor proverá, porque até hoje se diz no monte do Senhor, se proverá. Você crê, meu irmão? Jesus é a provisão de Deus para nossas vidas. Jesus é a provisão de Deus para todas as áreas que a gente não consegue vencer. Nas tentações. Jesus foi tentado, não foi? No deserto. Ele foi tentado na sua identidade. Quando Satanás diz, se tu és o Filho de Deus. Não é verdade? Na sua identidade, o próprio diabo impondo dúvida no coração de Jesus. Mas antes, no batismo de Jesus, qual foi a voz que ele escutou do Espírito? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me compraz. Mas na tentação, Jesus sabia quem ele era. O Filho amado de Deus. Nada melhor do que isso, meu irmão. Se sentir amado por Deus. E Jesus venceu tudo aquilo no deserto, por ser filho de Deus. Por isso que nós, quando somos tentados, sempre lembre, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Essa prova não vai me matar, não. Eu sou filho de Deus. O Senhor vai prover o cordeiro. O Senhor vai trazer a provisão. É isso que Deus tem para nós, irmãos. E eu quero te pedir nessa manhã que você guarde essa palavra no seu coração. E eu queria também, meu irmão, te pedir mais uma coisa. Ofereça seu coração a Deus. Sabe, irmão, já ofereci meu coração a Deus. Amém. Mas ofereça por inteiro. Não esteja na presença de Deus pela metade. Porque hoje você pode estar sentindo até a presença de Deus. Mas quando chegar em casa, você vai ver as lutas e vai se levantar. Não é fácil. Aí você vai ter que provar a sua fé nas tentações. Provar que você acredita que é filho de Deus. Provar que você obedece os mandamentos de Deus. Através das provas, vem a fé, meu irmão. E a fé está viva quando nós temos obras. É quando a gente faz o bem. Quando a gente faz o bem. Eu gostaria de louvar um louvor muito lindo, irmãos, que mexeu muito com o meu coração. Eu peço para que você medite. Você não precisa ficar de pé, não. Você acha que nem conhece, meu irmão. Mas que você entregue a Deus, nesse momento, o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos. Entregue tudo no altar de Deus, como um sacrifício vivo e agradável, aprazível ao nosso Deus. Eu posso